Então aí o que acontece? Agora, eu trouxe um pouco dessa ideia do pensamento, né? Como ele surge, como ele pode ser trabalhado, como é a definição de pensamento científico. E agora aqui eu vou tentar passar um histórico do pensamento científico, né? Eu sei que muitas das informações que vão aparecer aqui, elas talvez não sejam grandes novidades para vocês, né? Mas tentem pensar da seguinte forma: a gente vai ver o desenvolvimento do pensamento dentro de determinadas culturas, né? Só que tentem pensar o seguinte: aqui a gente tem aspectos geográficos, históricos, aspectos temporais que fazem com que você tenha essa diferença entre essas culturas, esses povos, né? Então aqui eu separei os três principais, né? Que são os gregos, os egípcios e os chineses, né? O que esses povos eles trouxeram de importante para a gente, né? Basicamente, agricultura, engenharia, metalurgia, astronomia, né? E algumas peculiaridades, como por exemplo, os egípcios eles são muito reconhecidos pela capacidade de relatório de dados deles, né? Os gregos, né? Toda a nossa lógica acaba surgindo deles, né? E os chineses, né? Por exemplo, foram os primeiros a desenvolver vacina. Atribui-se a Louis Pasteur na França, mas na realidade foram os chineses séculos antes, né? E aí o que acontece, né? Então, por exemplo, qual agora o problema, né, dessas civilizações, né? A gente vê, né, por exemplo, o Egito, né? Ouvi falar, tem toda essa mística em torno do Egito, né? A gente vê na mídia muita coisa sobre o Egito, né? Seja em filme, seja em seriados e tal, né? Mas, assim, o principal problema deles é que eles foram uma civilização muito antiga e, apesar de eles desenvolverem o relatório de dados, né? Apesar de eles terem essa capacidade, né, de fazer o relatório de dados, se perdeu literalmente nas areias do tempo isso, né? Porque até hoje é muito difícil você encontrar, por exemplo, eles escreviam em papiro, né? Papiro nada mais é do que a planta papiro, né? Que eles deixavam em vinagre, né? O vinagre quebrava a lignina, né? E ela se tornava mais fácil de você criar pequenas fatias, a gente pode dizer assim, bem finas, né? Eles amassavam, deixavam alguns meses umas pedras em cima e eles podiam fazer praticamente uma folha de papel, né? E o problema disso é que é algo orgânico. Com o tempo, isso desaparece, né? Então, quando você ouve falar que foi descoberto um papiro egípcio, assim, é uma descoberta sensacional, porque, em teoria, não se tem mais hoje, né? Então, esses caras, eles foram responsáveis pelo relatório de dados, né? Você pode ir um pouquinho, Marcelo? E quando a gente não consegue encontrar esse relatório de dados, a gente fala o quê? Né? A gente fala que são os aliens que fazem essas coisas, não é? É muito comum a gente começar a criar aquelas fake news, né? Aquelas teorias da conspiração, né? Quando a gente não consegue entender, a gente joga lá para os aliens, né? Aqui a gente tem a China, no caso, né? Qual o grande problema da China? A China tem um desenvolvimento científico gigantesco no período histórico antigo deles, né? Como eu disse, eles desenvolveram vacina, né? Mas o problema é que a China, não somente hoje, mas há 2.000, 3.000 anos atrás, ainda era uma nação muito fechada, né? Então você tinha esse problema de ser extremamente fechada a China. Um exemplo é a Rota da Seda, né? Você tinha europeus indo lá para comprar a seda e eles queriam saber como se produzia essa seda e eles acreditavam que nascia em árvore, né? Assim, não nascia em árvore, né? Mas tinha a lagarta, né? E aí o que acontece? Ninguém sabia disso. Se você falasse que era os fios de uma lagarta, era crime contra o imperador. Então você iria ser provavelmente assassinado pelo fato de você entregar isso, né? Para outras pessoas. E aqui a gente chega então na Grécia, né? Que é talvez o centro do mundo daquela época, né? E é engraçado isso, por quê? Porque a Grécia não é que ela desenvolveu uma filosofia, não é que todas as pessoas que estão lá eram mais inteligentes que as outras, não.
é o simples fato dela estar numa região muito próspera, né, Mar Mediterrâneo, e num local praticamente onde você encontrava Ásia, Europa e a África, né? Então você tinha pensadores de todas essas regiões tendo que passar por lá, né? E então os gregos beberam muito disso, né? Eu coloquei aqui a foto dos Cavaleiros do Zodíaco porque eles são responsáveis por dar nome às constelações, né? Até hoje a gente utiliza nomes gregos, seja na biologia, né? A biologia se utiliza muito latim também, né? Seja nas constelações tal, porque os gregos tiveram grande influência nisso. Tá, e aqui então nós chegamos a uma parte que talvez eu coloquei aqui 6 filósofos, né? Mas é um absurdo se parar pra pensar, né? Porque a quantidade de filósofos gregos que influenciaram o nosso pensamento é gigantesca, né? Mas eu quis separar alguns aqui que influenciaram o pensamento científico, né? No caso, eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado, por quê? Porque eu sou da química, né? E eu sendo da química, eu tenho um pensamento científico mais da prática, talvez, né? Da prática com a natureza, no caso, né? Por isso que eu separei esses caras, mas isso não quer dizer que eles sejam os únicos, tá? Você pode ir, Marcelo. Então, começando pelo Pitágoras, né? Pitágoras, aqui eu coloquei as datas que em teoria consideram-se a morte deles, tá? Porque a gente mais ou menos imagina o período que eles viveram, né? Então, 490 a.C. O que a gente vê? Que Pitágoras foi uma pessoa que estudou no Egito, né? Ou seja, isso já comprova que a Grécia não era bem o centro do conhecimento do mundo, né? Uma vez que eles traziam muita informação lá do Egito, né? Pitágoras foi educado por clérigos egípcios, né? Por exemplo, né? Só que quando ele volta para a Grécia, ele monta em Samos o que nós conhecemos hoje como semicírculo, né? Que era uma escola para difundir o conhecimento que ele acaba obtendo, né? E uma coisa interessante, né? Quando a gente fala qual a maior descoberta de Pitágoras, o que muita gente fala da maior descoberta de Pitágoras? Acomete uma confusão nisso. A maior descoberta de Pitágoras, muita gente fala, o Pitágoras descobriu o triângulo. E não é bem isso, né? Pitágoras não descobriu o triângulo. Na realidade, muito do pensamento dele, que vem do triângulo, é egípcio, né? Então, o egípcio nem precisa falar que tem uma relação com os triângulos, assim, gigantescas, né? O simples fato, até hoje lá de pé as pirâmides, né? Mas ele acaba tendo esse estudo lá. Você pode ir, Marcelo. E o triângulo, no caso, ele tem a relação do triângulo retângulo, né? Então, você tem lá o cálculo da hipotenusa, né? O cateto oposto, o cateto adjacente, e isso daí é muito importante para o pensamento científico, né? Talvez uma das grandes contribuições no caso do Pitágoras é que ele falava que para você entender o mundo, na realidade para você evoluir, você tinha que entender o mundo de forma matemática, né? Então ele falava que o mundo era regido por números, né? Então tudo para ele era número. A gente costuma falar até que talvez ele imaginasse o mundo que nem lá no Matrix, né? Os numerozinhos caindo, alguma coisa assim, né? Porque ele acreditava que tudo tinha que ser com base na evolução dos números, né? E no caso, é uma coisa relativamente interessante isso, porque isso daí vai influenciar muito o que você vai ter no futuro. Até hoje a gente tem essas ideias pitagóricas, né, de que realmente a gente tem que entender o mundo de forma matemática, né? Na faculdade eu lembro de vários professores meus falando que se você não entende a derivada, você não consegue enxergar o mundo, né? Então até hoje existe essa forma de pensar pitagórica, né?